Olá, vocês, tudo bem? Eu não tenho assim o hábito de fazer live, mas sempre que puder eu vou estar trazendo aqui alguma coisa para reflexão. Eu estava analisando aqui um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38, onde fala do milagre de Jonas. E aqui tem umas coisas que me chamaram muita atenção. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí vem: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Logo depois vem: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali, habita, e os seus últimos estados desse homem passam a ser piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, esta geração perversa. É interessante esse texto aqui porque é o seguinte: essa geração que Jesus está falando, uma geração do tempo dele que também serve para a nossa geração. Pai do Senhor, a irmã Tatiane, Deus abençoe minha irmã, Pai do Senhor. Essa geração aqui que está dizendo para a gente, trazendo aqui uma reflexão, é uma geração que estava vendo aquele que era maior do que Jonas, estava vendo aquele que era maior do que Salomão. Porém, uma coisa triste é que essa geração não foi capaz de perceber que a maior revelação estava diante deles. Aquela geração de ninivitas se converteram com Jonas, e ali estava alguém que era maior. Aquela palavra de Salomão para a rainha de Sabá foi muito mais extraordinária, paz, mãe Daiane. E mesmo assim, aquela geração que estava vivendo Jesus, a revelação de Cristo, que era o maior, não foi capaz de ser impactada, de ser tomada, de ser de alguma maneira movida com a expressão desta revelação tão importante, que é a vida de Cristo, que é a manifestação de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que nós somos uma geração que temos a maior de todas as revelações. Nós somos a geração que temos a palavra de Deus escrita. Primeiro veio o Verbo encarnado, que é Cristo. Logo, essa geração foi uma geração privilegiada. Agora o Verbo se fez novamente escrito e coloca-se diante de nós de uma maneira muito mais clara pela revelação do Espírito, que todos nós podemos ter agora o discernimento, sermos iluminados pelo Espírito Santo e conseguimos trazer aqui uma grande revelação a todos. Mas essa geração perde muito. E mesmo diante de tanta manifestação do extraordinário de Deus, essa geração não é capaz de conseguir viver uma vida onde de fato consiga absorver o extraordinário de Deus, aonde consiga de fato absorver a grandeza daquela revelação que nós temos de Deus hoje, pelo Espírito que em nós habita. Jesus muitas vezes falou em parábola, e foi indagado a ele por que ele falava em parábola. Ele disse: olha, eu falo em parábola para que aqueles que têm olhos não vejam, que têm ouvido não ouçam. Alguém me perguntou isso hoje, um pastor veio me perguntar sobre essas coisas. Eu disse: irmãos, infelizmente algumas pessoas estarão dentro da igreja como espectadores. Terão ouvido, mas não vão discernir a voz de Deus. Terão olhos, mas não conseguirão contemplar o seu reino. Serão pessoas que vão estar ali apenas como espectadores, assistindo o culto. São aquele tipo de gente que faz da igreja um analgésico. Elas vão lá apenas para aliviar suas dores, aliviar os seus problemas. Elas vão lá apenas para poder amenizar os estresses do dia, da semana. E a igreja, ela é um paliativo para ele. São pessoas vazias, pessoas sem conteúdo algum, mesmo diante de tanta revelação do extraordinário que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. Ele diz que essa geração é uma geração que recebe naquele momento a palavra, porém logo se perde. Não tem profundidade cristã, não tem vida cristã tão profunda a ponto de conseguir discernir o melhor de Deus, que foi revelado na pessoa de Cristo. E aí, como a parábola do semeador, vem as aves, né, os demônios,
políticos que estão aí sempre envolvidos com as preocupações que acabam assoberbando as pessoas e arrebatam a palavra, a revelação do nosso coração. E aí ficamos novamente na superfície, ficamos numa vida muito rasa. E diz o texto que o espírito vai vagando e a casa, que até então foi adornada, foi limpa, para poder receber então a maior revelação de Deus, que é Cristo, ele acaba não se ocupando com Cristo, porque existem muitas coisas que ele está vivendo nesse momento e ocupando o seu coração com essas coisas supérfluas. E essa casa deveria estar mais verdade, né? Como diz o verso 44, voltarei, minha casa de onde saí, voltando acha desocupada, varrida e adornada. Olha só, acha uma casa em condições de ser habitada, porém não está habitada. Vivemos essa geração hoje, uma geração que a casa dele está mais cheia de coisas do que de gente. Uma casa em que nós estamos mais preocupados em adquirir, né? Nós estamos sendo compulsivos, principalmente agora nessa época do Black Friday, né? Onde as pessoas estão querendo comprar, né? Estão vivendo o impulso de comprar o que não precisam, mas simplesmente porque tem um cartão de crédito, simplesmente porque tem condições de adquirir através de um meio que vai torná-lo dentro de um ciclo vicioso, e depois que compra vem a frustração, porque não precisava, não era de fato tão necessário, mas é simplesmente o preencher de uma expectativa, de uma geração vazia, de uma geração de mente vazia, que esse texto está dizendo, que ele volta e encontra a casa vazia. Uma casa que tem uma revelação extraordinária do Cristo, ela consegue viver uma geração que é melhor do que a geração anterior, que observou a palavra de Jonas, observou a palavra até mesmo da rainha de Sabá, que ouviu a palavra de Salomão, porém acabou perdendo o melhor. Hoje tem o Cristo, tem a revelação dele, mas são pessoas supérfluas, vazias. São pessoas que acabam vivendo uma vida cristã sem conteúdo. São pessoas que vão à igreja, mas elas não são a igreja. São pessoas que assistem culto, mas não participam do culto. São pessoas que vivem o abstrato, o místico de 2 horas dentro da igreja e acham que aquilo ali é o culto racional. E quando voltam para a sua vida diária, não aguenta a pressão do dia, não aguenta o estresse no mercado do trabalho, não aguenta viver a pressão da sociedade. É interessante lembrar, irmão, que a Bíblia diz que barulho de mensagem que chegou, o vento que sopra na casa que está edificado na areia, também sopra na casa que está edificado sobre a rocha. E o vento, a chuva, ela sopra nas duas casas. A tempestade ela é igual para as duas. Uma fica afirmado na rocha. Que casa é essa? Aquele que ouve a palavra e pratica, né? Esse é aquele que está edificado na rocha. O que nós precisamos entender é que as lutas, os problemas, as pressões, o desemprego, a doença, a bala perdida, o atropelamento, seja lá o que for, vai acontecer com quem não serve. Entretanto, a diferença está em como a resposta será. A resposta daquele que está com a vida edificada na rocha deve ser, com certeza, divergente da resposta daquele que está com a vida edificada na areia. Então, o que Deus está esperando para esse tempo não é a ausência de problema, mas a presença de uma resposta sensata diante das adversidades. Tal como Paulo diz que sei estar alegre, sei estar abatido, sei viver a mudança, sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A diferença está onde a sua fé está edificada. Se a tua vida é uma vida de conteúdo, se a tua vida é uma vida que tem base, se você está edificando sua história, sua trajetória em Cristo, ou apenas numa crença, numa religiosidade. A gente precisa entender esse texto e entender o que Cristo está querendo passar para nós, que existem coisas que é muito mais importante em nós do que conquistas. Conquistas passam. A Bíblia diz que o mundo passa e todos os seus desejos, mas só tem uma coisa que vai permanecer. Não é o que tem grande império, grande convenção, o que tem grandes conquistas, os que estão no auge da vida. Não, esses com certeza vão passar com o tempo. João disse que a única coisa que permanece para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. Nós queremos dizer a você, através dessa palavra, que a vontade de Deus é o propósito, é a proposta para nós, é a proposta para a gente viver de forma plena e entender que o Cristo revelado não é apenas uma revelação para nosso
conhecimento apenas para que sejamos mais sábios e tenhamos mais informações a respeito dele. Não, mas para que seja de fato em nós acrescentado como um conteúdo, como vivência, como uma vida que se expressa. Quando eu digo sempre que Jesus é o meu caminho, Jesus é a verdade e a vida, é porque ele é o modelo de como eu devo me comportar. Às vezes a gente acha que Jesus, eu vejo muita gente dizendo Jesus é meu alvo, como se fosse uma pessoa, alguém. Não, Jesus não é o meu alvo como alguém que eu devo, um lugar onde devo chegar, mas como alguém que eu devo me tornar. Ele é o modelo, ele é a referência. Então quando ele está dizendo aqui, Jesus sempre mostrou-se uma pessoa bem resolvida, Jesus andou aqui entre nós, ele nunca precisou ser amado para amar. Por quê? Porque ele sempre deixou claro que ele é amado do Pai. O Pai, quando encontra com ele no Jordão, ali diante de João Batista, ele diz, este é meu filho amado. Ele não é um filho que vai amar, ele é um filho amado. Então, o próprio Deus escreve em João 3,16 ao nosso respeito, que diz que ele amou, ou seja, o amor de Deus já está configurado, já está definido, ele amou o mundo. Ele não vai amar, ele amou. Então, Cristo ele não precisava ser amado para amar. Ele era ouvido, por isso ele não tinha dificuldade para amar as pessoas, não tinha dificuldade para expressar aquilo que de fato ele tinha em seu coração, na sua natureza, para o próximo. E quando ele ensina a gente, quando a gente consegue ser melhor do que as coisas, quando a gente consegue ser melhor do que a própria conquista, isso de fato revela que nós conseguimos encontrar a maior revelação de todas, que é Cristo em nós. Cristo em nós é a revelação de tudo que precisamos ser. Conhecendo então a natureza de Cristo, vivendo essa natureza, nós conseguiremos encontrar o conteúdo dessa vida cristã. Viver de forma plena. Quero deixar essa palavra para a sua reflexão. Ela veio assim ao meu coração agora aqui, nesse momento eu estou ali preparando alguma coisa, né? A esposa está numa reunião junto com algumas irmãs fora, e eu aproveitei esse momento que eu estava nas tarefas do lar, porque eu tenho tarefas no lar, e Deus me deu essa palavra aqui para compartilhar com você. Espero que você tenha entendido e possa descobrir que a nossa vida cristã, a nossa casa, aqui, ó, nosso interior, ela precisa estar mais cheia de gente e não de coisas. Que Deus faça da sua vida uma vida que possa, de fato, ter sentido, não uma vida vazia. Amém? Que quando o inimigo vier para tentar perturbar a tua vida, ou se ele tentar bater na porta do teu coração, que Jesus Cristo seja Ele que venha atender. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.